Acabei de pecar e agora o que eu devo fazer? Essa é a pergunta de muitas pessoas que acabam pecando sem querer, acabam errando o alvo, né? E aí ficam desesperadas e não sabem o que fazer e nem o que Deus espera delas nessa situação tão difícil que é o pecado. Então, em primeiro lugar, eu preciso contextualizar para você aqui, porque não dá para você ser liberto daquilo que você não tem entendimento. Então, meu objetivo no vídeo de hoje é te trazer alguns passos claros aqui para você entender o ciclo inteiro do pecado e saber como que você pode ser liberto disso em o nome do Senhor Jesus. A primeira coisa o que eu quero trazer para você é o que é pecado. Então, uma palavra que define pecado no original é a palavra hamartia, que significa errar o alvo. Então, pensa comigo aqui. Você pegou um mapa e está indo viajar com a sua família, né, para um destino, e aí esse mapa ele dá o seu destino final e você está seguindo nessa direção. Só que por alguma razão no meio do caminho, algumas máquinas interditaram a rodovia que você ia passar e você teve que fazer um desvio onde o mapa, né, o GPS, ele não funcionou mais e você acabou ficando perdido e dando uma voltinha ali até poder voltar para o seu destino. Isso, segundo o original hebraico, né, e grego, que é hamartia, não sei se é hebraico ou grego, depois você pesquisa aí para você saber, significa errar o alvo. Então, o pecado ele é um desvio de rota, né? Muitas pessoas ensinam que quando você peca, você perde a salvação. E isso é um equívoco muito grande e até grave, porque você não foi salvo por não ter pecado. Você foi salvo por confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Foi por isso que você foi salvo da ira de Deus. Então, Jesus ele nem veio para te salvar do pecado tão somente. Embora ele seja o Salvador e ele vai te salvar, né? Já te salvou do pecado, conforme que a gente vai falar aqui ao longo desse vídeo. Mas Jesus, em última instância, ele veio para te salvar ali, né? Em primeira análise, ele veio para te salvar da ira de Deus. Então, o único pecado que leva uma pessoa para o inferno é não crer em Cristo. Então essa é a primeira crença que você precisa quebrar na sua cabeça. Só existe um pecado que leva a pessoa para o inferno: não crer em Cristo. A partir do momento que você professou a sua salvação, você confessou o Senhor Jesus, você recebeu a salvação como dádiva, como presente. E isso precisa ser um pilar inegociável na sua vida. Porque senão todas as vezes que você pecar, você vai achar que o Senhor está te castigando com a perda da salvação. E isso vai levar você para um ciclo vicioso de mais e mais pecado. Então, você precisa entender aqui o seguinte: primeiro ponto, o pecado, hamartia no original, ele é apenas um desvio de rota. Você errou o alvo, né? Você errou a rota e agora você precisa voltar para o caminho. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você é sobre o ciclo do pecado segundo Gênesis 3. Eu não vou ler tudo com você, que eu preciso ler uma história final aqui. Então depois você pesquisa aí na sua Bíblia para você entender o ciclo do pecado. Então o que aconteceu? Primeiramente veio a tentação. Então o pecado ele começa na tentação. Eva então foi tentada a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deu para seu marido Adão esse fruto. Acabou que Adão comeu esse fruto e eles pecaram contra o Senhor. Então a primeira coisa do ciclo do pecado que você precisa ficar atento é com a tentação. O pecado ele começa ali na tentação e ele vai evoluindo. Então a partir do momento que não foi barrado na tentação, ele vai então para a consumação do pecado. Não conseguiu vencer a tentação, veio para a consumação e pecou. Só que ele não para por aí, porque o diabo ele é astuto e primeiro ele quer te tentar, depois ele quer fazer você pecar e aí depois ele quer te acusar. Porque o diabo ele vem, tenta você a pecar, ele faz você a pecar, né? Ele leva você ao pecado e depois ele vem para te acusar conforme a palavra de Deus. Aí ele pega a Bíblia e fala assim: tá vendo só? Você desobedeceu a Deus, hein? E aí você fica com aquele sentimento de acusação. Então o que você precisa entender nesse ciclo do pecado aqui descrito em Gênesis 3 é que não importa a atitude de Adão e nem a atitude do diabo ou de Eva tão somente ali na história. O que você precisa se atentar em Gênesis 3 é a atitude de Deus. Então, uma vez que o homem pecou, ele teve medo e se escondeu, né? E a Bíblia diz que ele coseu para si, ele fez para si vestimentas com base nas árvores
as árvores de figueira, se eu não me engano, que estão lá em Gênesis 3, folhas de árvores de figueira. Ele usou essas folhas para poder fazer uma veste porque ele teve medo, vergonha e se escondeu de Deus. Mas só que aí eu pergunto para você, se o homem antes andava nu e não tinha ali nenhum tipo de filtro, por que então agora ele precisou de fazer vestes para si? Isso aponta para a justiça do homem. Então todas as vezes que você peca, isso é ativado em você um gatilho de justiça própria, que você começa a enxergar pelo conhecimento do bem e do mal e falar, meu Deus, como que eu sou miserável, né? E aí você fica com vergonha e etc, etc. Então é o seguinte, você precisa entender que o diabo, em primeira instância, ele vai te tentar, vai te levar a pecar, vai te acusar e depois ele vai querer te fazer esconder para você achar que você pode se justificar diante de Deus com a sua própria justiça. Então esse é um ciclo do pecado que é muito interessante você se atentar a isso, para você identificar onde você está nesse ciclo, que inclusive é a pergunta que Deus faz para Adão em Gênesis 3. Deus não perguntou qual pecado você cometeu, Deus não perguntou o que tinha acontecido, Deus não perguntou o que vai acontecer agora. A pergunta que Deus fez para Adão é: Adão, eu estou aqui na minha posição de comunhão com você, onde você está? Então você precisa se atentar, meu querido e minha querida, que quando você peca, Deus sempre vai estar lá na posição dele, perguntando para você onde você está. Quando você descobre onde você está, logo você descobre a sua identidade. Se você está perdido, está mergulhado em algum pecado e não tem conseguido sair disso, muito provavelmente você perdeu a sua identidade. E para você poder encontrar a sua identidade, não existe outra forma de você encontrar a sua identidade a não ser que você encontre Cristo. Então é por isso que Deus vem ao seu encontro e ele pergunta para você: onde você está? Venha para cá, venha até mim que eu estou aqui para resolver o problema. Então não queira achar que o seu pecado ofende a Deus. Não queira achar que o seu pecado agride a Deus, né? Isso é um conceito equivocado, que a Bíblia diz que Deus entregou Cristo pelos seus pecados, né? Em primeira instância, Deus entregou Cristo para você ser salvo da ira, né? Mas Deus também entregou Cristo para ele ser o Cordeiro perfeito, que seria imolado no seu lugar, o Cordeiro perfeito que fez a troca do Calvário. E a Bíblia diz... o quarto ponto aqui é que a Bíblia diz que quando João Batista viu Jesus, ele exclamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque naquela época, pessoal, lá de Israel, o povo ele tinha que levar um cordeiro para o sumo sacerdote, ali para o sacerdote, para o cordeiro ser imolado. Ou seja, todo o povo que queria ser perdoado dos seus pecados tinha que levar um cordeiro até o sacerdote, naquela época da antiga aliança. E aí o que acontecia? O sacerdote checava a qualidade desse cordeiro, esse cordeiro não podia ter mancha, tinha que ser um cordeiro que estivesse ali inteiro, em dia, né? E aí uma vez que o sacerdote aprovava o cordeiro como sacrifício, que a pessoa levava lá, a pessoa então colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro e o sacerdote cortava, matava ali o cordeiro, sangrava o cordeiro, ou seja, havia uma troca. A justiça do cordeiro passava para o homem e ele era considerado justo diante de Deus, e o pecado do homem era passado para o cordeiro que era morto como punição pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte, segundo a palavra de Deus. Então foi por isso que João Batista exclamou aqui: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A cena que você tem que imaginar aqui é mais ou menos assim. Todo mundo estava acostumado com sacrifício de cordeiro, ovelha, bode, rolinha e tudo aquilo mais para ser perdoado pelo pecado, certo? Só que um dia Deus decidiu entrar na brincadeira. Deus decidiu entrar na jogada. Deus decidiu que não seria mais necessário o uso de cordeiros para purificação e propiciação de pecados. E aí Deus ele decidiu: agora eu entro na brincadeira e agora eu vou enviar o meu cordeiro. Só que o meu cordeiro ele é diferente. O meu cordeiro ele não apaga pecados momentaneamente. O meu cordeiro tira o pecado do mundo, porque o meu cordeiro é perfeito. O meu cordeiro é 100% santo. A ele seja toda honra e glória em o nome do Senhor Jesus. Então isso tem que te animar de alguma forma para você saber que o cordeiro morreu no seu lugar. Não existe pecado maior
que o sangue de Jesus vertido na cruz em seu lugar, em seu favor. Você precisa aceitar essa verdade, você precisa crer nessa verdade, porque aí Deus ele vai começar a poder te libertar dos seus pecados. Você não tem poder, você não tem capacidade, não existe nenhuma técnica, nenhuma oração e nenhum tipo de ferramenta que você possa usar para se libertar. Você não tem essa capacidade. Mas o Senhor Jesus, ele vem para ser o seu libertador, o seu salvador. Jesus, ele é o salvador e ele veio para te resgatar. Amém? Então você precisa crer nessa verdade, deixar essa verdade entrar dentro do seu coração, para você sair dessa posição de achar que agora que você pecou, você merece acusação mesmo. Ah, agora que eu pequei, eu tenho que ficar uns dias acusado mesmo. Agora eu tenho que ser punido. Agora eu tenho que cobrir com folhas de figueira. Né? O que é isso? Você querendo pegar a sua justiça, que é um trapo de imundícia, e chegar diante de Deus escondido. E aí Deus ele vai chegar para você e falar assim: meu amigo e minha amiga, onde você está? Onde você acha que você vai com essa justicinha meia boca sua aí? Não, venha até mim. Né? Deus ele fala para nós: venha até mim que sou eu que posso te purificar. Você sozinho não pode te purificar, mas aquele que detém todo o poder no céu, terra e debaixo da terra, aquele que te leva para mergulhar na cachoeira que jorra o sangue de Jesus. Você acabou de pecar e você vai banhar na cachoeira e o sangue de Jesus começa a te lavar e o sangue começa a ser jorrado sobre você, e a hora que você vê, você exclama: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Essa é a posição correta de um pecador, é ele correr para Jesus, é ele correr para a cruz de Cristo. Amém? Então lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, a Bíblia diz que Jesus, ele se fez pecado lá na cruz, para que eu e você pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Então uma coisa que você pode fazer assim que você pecar é: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, declarar a verdade a seu respeito. E com isso eu não estou defendendo aqui um estilo de vida de libertinagem e nem falando que você deve sair pecando e fazendo o que você quiser. Não é para esse tipo de pessoas que eu estou gravando esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo para você que quer vencer o pecado, que acaba de pecar e fica super acusado, não sabe o que fazer. E aí eu quero te dizer, se você se arrependeu genuinamente, quer mudar de vida, não quer viver no pecado, Deus tem perdão para você. Você pode declarar: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele se fez maldição para que eu pudesse ser feito justiça de Deus. O Cordeiro morreu em meu lugar. O Cordeiro morreu em meu favor. Ele se fez propiciação pelos meus pecados. Ele é o meu sumo sacerdote, o meu representante fiel diante de Deus. Essas são as declarações que você precisa fazer depois de pecar. Sexto e penúltimo ponto aqui, antes da gente entrar no encerramento, tem uma coisa muito importante que você precisa saber, que lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 56, a Bíblia diz que o aguilhão, que significa ferrão venenoso, que gera a morte é o pecado, mas a força do pecado é a lei. Então olha só, muitas vezes você não consegue vencer um pecado, ou você acaba de pecar e acaba ficando totalmente acusado e atormentado. Isso vai colocar você num ciclo vicioso de pecado e você vai ficar cada vez mais destruído emocionalmente e espiritualmente. Tudo porque você não entendeu o que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 15, verso 56. Então veja só. O pecado, o ferrão venenoso que gera uma pessoa morte espiritual é o pecado, beleza. Só que a força do pecado é a lei. O que é a lei? É você aceitar a acusação sobre a sua vida. A lei é você achar que a sua justiça pode te justificar diante de Deus. A lei é você achar que você mesmo pode pagar pelos seus erros, ou que você deve ser punido pelo seu pecado. O que é isso? Viver debaixo de condenação, viver debaixo de legalismo, né? Achar que tudo é brecha na sua vida. Esquece esse negócio de brecha, pessoal. O carpinteiro de Nazaré já fez uma fortaleza na sua vida para tampar todas as brechas, né? Então você precisa acreditar que Jesus ele veio para te dar a vitória sobre o pecado, que é inclusive o que está escrito em Romanos, capítulo 6, verso 14. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás mais debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Olha só,
porque você está em uma nova dispensação, a dispensação da nova e eterna aliança, onde o Senhor ele exclama: dos teus pecados terei misericórdia, das tuas iniquidades jamais me lembrarei. Quando você começa a refletir nessas verdades, você acaba entrando debaixo da graça de Deus. Então a lei ela diz: não peque. A graça ela diz: eu te dou força para você vencer o pecado. São coisas completamente diferentes. A lei diz: eu te condeno. A graça diz: ele foi condenado em seu lugar. Amém? Então você precisa refletir nessas verdades para você poder vencer o pecado. E é muito importante você ter esse entendimento e dominar esses versículos aqui depois que você acabar cometendo o pecado que a gente comentou lá no começo, que é o hamartia, o errar ao alvo. Deu um tiro errado, pecou, quer voltar, se arrependeu, poxa vida. Então deixa Deus entrar no seu coração e limpar essa falta de perdão que às vezes você tem de si mesmo também, né? Se perdoe, não seja tão pesado com você. Se Cristo te perdoou, quem é você para não querer se perdoar? Isso é muito sério. Se Cristo disse que perdoou o seu pecado, por que você está carregando esse fardo então? Você acha que você é melhor do que Jesus? Entendeu? Então você precisa ter essa visão. E por fim agora, né, se você já chegou até aqui comigo, pelo amor de Deus, já dá um like nesse vídeo. Comenta aí, faz um comentário do que você achou e também de sugestões de temas. E também envia aí para uns amigos que esse vídeo pode ajudar. Mas pro fim aqui, preparei aqui, né, que nem a Bíblia diz que o melhor vinho fica pro final, né? Jesus deixa o melhor vinho pro final. Então vamos entender agora aqui, na prática, a história de um homem que foi o homem segundo o coração de Deus, que pecou. Vamos ver aqui o que ele fez, né? E esse eu vou ler a história com você. A Bíblia diz lá em 1 Crônicas, capítulo 21, estou aqui com a minha espada velha de guerra aqui, faz muitos anos que eu tenho essa Bíblia, versão atualizada, versão atual, né, de leitura. Então vamos lá. Veja só, a Bíblia diz que Davi, que ele cometeu um pecado de contar o povo. Eu não vou entrar em detalhes aqui do que significa isso, mas ele cometeu um pecado. Foi um pecado grave, porque Deus tinha mandado ele não fazer isso. Então foi um pecado grave e Davi, ele cometeu esse pecado, aí a Bíblia diz, 1 Crônicas 21, 7. E Deus também desaprovou e castigou Israel por isso. Então Deus desaprovou a atitude de Davi, e aí no verso 8 Davi disse: então Davi disse a Deus: pequei gravemente quando mandei contar o povo. Por favor, eu imploro, perdoe-me, pois agora reconheço que cometi uma grande loucura. Então nós vemos um homem aqui que pecou e se arrependeu. E aí o Senhor disse a Gade, o profeta pessoal de Davi: vai e diga a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções. A que você escolher, executarei contra você. Gade foi a Davi e disse a ele: assim diz o Senhor, faça a sua escolha. 3 anos de fome, ou 3 meses fugindo dos seus inimigos, perseguido pela espada deles, ou 3 dias de espada do Senhor. Isto é, 3 dias de peste que vai matar muita gente, que todas as regiões de Israel por meio do anjo do Senhor. Então decida como devo responder àquele que me enviou. E antes de eu entrar aqui no que disse Davi, eu vou explicar para você o contexto aqui, tá? Então, na velha aliança, no Velho Testamento, você tem que entender que não vai acontecer esse castigo aqui com você nos dias de hoje, porque hoje o Cordeiro de Deus já foi morto em seu lugar. Mas naquela época, quando a pessoa pecava, tinha sim algumas punições de Deus, porque ele estava no Velho Testamento, estava na velha aliança, então a tratativa era diferente. Então não pense que quando você pecar hoje, Deus vai falar essas 3 coisas para você, porque hoje Deus não precisa mais fazer isso, porque Deus pegou o filho dele, o seu único filho, e puniu na cruz para que você pudesse ser feito justiça de Deus. Então veja só, não se aplica mais essa tratativa hoje em dia. Hoje em dia, Deus ele consumou o pecado quando disse tetelestai. Quando Jesus disse tetelestai lá na cruz do Calvário, o pecado foi consumado em Cristo, certo? Então não ache que você será castigado pelos seus pecados, porque isso desonra Cristo. Porque uma das coisas que Cristo fez foi ser castigado. Amém? Então, e obviamente, meu Deus, eu vou ter que explicar tudo, senão vão acabar achando que eu estou falando alguma besteira. Eu não estou falando de estilo de vida de pecado. Eu não estou falando de libertinagem e nem estou falando que o pecado não tem consequências. Eu estou falando sobre castigo.
castigo. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53 que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fostes sarados. Isaías capítulo 53, verso 5. Então, não há mais castigo sobre mim e sobre você. Agora o pecado tem consequência, obviamente, mas não vou entrar nisso. Vamos voltar aqui para o texto, então, para a gente finalizar este vídeo. E aí você viu ali que o profeta Gade deu as 3 opções para Davi. E aí no verso 13 do capítulo 21 aqui do livro de primeiro Crônicas, capítulo 21, verso 13. Então Davi respondeu: estou angustiado, mas é melhor que eu seja castigado pelas mãos do Senhor do que cair nas mãos dos homens, porque a misericórdia do Senhor é grande. Essa história aqui é magnífica, pessoal, porque Deus, lá no Velho Testamento, ele era tratado como o Deus temeroso, o Deus terrível, o Deus estrondoso, o Deus que colocava medo nos inimigos, o Deus que punia, o Deus severo. Muitas vezes Deus ele era olhado com essa ótica. Então, Davi, ele tinha tudo para não querer cair nas mãos de Deus naquela época. Porque o cara que ia cair com pecado sem o Cordeiro de Deus naquela época, ele estava numa fria, né? Deus tinha que punir o pecado, tinha que exortar. Só que Davi, ele tinha um outro coração. Davi, ele já tinha um coração que apontava para a graça de Deus. Davi foi um dos únicos personagens bíblicos que conseguiu experimentar a graça e o favor de Deus na velha aliança. E olha só o que ele disse: prefiro cair nas mãos do Senhor, porque a misericórdia do Senhor é grande. E depois ele escreveu lá em Salmo 23, eu me emociono quando eu começo a falar da Bíblia, porque a Bíblia é muito forte. E ele escreveu Salmo 23, no finalzinho ele disse: porque certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Altíssimo para sempre. Então Davi tinha esse coração de cair nas mãos do Senhor. Então aí agora, meu querido, agora minha querida, eu termino esse vídeo dizendo para você, depois de todas essas explicações, se você acabou de pecar ou se você quer ser liberto do pecado e não está conseguindo, eu tenho um conselho bíblico para você: escolha cair nas mãos do Senhor. Tem muita gente escolhendo cair na mão de homem. Vai ler livro de autoajuda, vai tentar pagar penitência, vai tentar ir de joelho para alguma cidade para ver se lá encontra alguma forma de castigo, vai tentar falar com profissionais da saúde mental para tentar desabafar e ver onde que está o erro, onde que está a brecha, e isso vai te atormentando, te faz entrar num ciclo vicioso de ainda mais pecado. Mas eu tenho um conselho bíblico para você: escolha cair nas mãos do Senhor, escolha cair nas misericórdias do nosso Deus, experimente provar e ver de que o Senhor é bom. Se você gostou desse vídeo, já dá um like aí, curte esse vídeo, compartilha com 3 amigos, né? Se inscreve nesse canal se você ainda não está inscrito, e eu vou deixar aqui na descrição alguns vídeos que podem te ajudar para você que quer casar, para você que quer ser liberto dos vícios, inclusive da pornografia, para você que quer controlar melhor as suas finanças à luz da palavra de Deus. Tem vários vídeos que eu gravei que podem te abençoar gratuitamente. Em o nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe, em nome de Jesus.